Olá novamente, aqui é o Leonardo Barreto e vou continuar falando sobre arquitetura de software e sobre as abordagens de descrição de arquitetura de software. Especificamente sobre a abordagem 4+1, continuando o conteúdo do último vídeo. Relembrando o sistema de exemplo que nós utilizamos aqui, é um sistema simples de gerenciamento de biblioteca. E os principais requisitos funcionais envolvem a manutenção dos livros do catálogo por parte de um bibliotecário, através de um dashboard. Além disso, o bibliotecário também deve gerenciar empréstimos por meio do sistema, manter os dados dos estudantes que vão emprestar os livros e permitir o empréstimo de um livro para um estudante com a autorização do bibliotecário. Continuando, a terceira visão principal do modelo 4+1 é a visão de processos. Então, como o próprio nome diz, ela está relacionada a atividades, a processos dentro do meu sistema. Pelo nome, dá a entender que são aqueles processos e threads gerados por um programa em execução no sistema. Mas não é só isso. Os processos também podem ser as interações entre os componentes dentro do sistema, podem ser as interações entre os atores externos com o meu sistema, podem ser as interações entre o sistema externo e o meu sistema próprio, ou qualquer tipo de outra tarefa e outro tipo de atividade realizada com o meu sistema que seja importante e relevante para as pessoas da minha equipe e para as pessoas da minha empresa. Por isso que a visão de processo, diferente da visão lógica e da visão de desenvolvimento, ela é uma visão comportamental. Ela se preocupa com as partes dinâmicas do meu sistema. E as pessoas que se beneficiam dessa visão são aquelas que farão a integração do meu sistema. Por quê? Porque é durante a integração que eu vou enxergar se os meus usuários vão conseguir acessar o meu sistema, se eu tenho uma escala que atenda à quantidade de requisições que irão acontecer, se eu vou ter uma vazão para poder entregar o serviço que o meu sistema oferece para as pessoas. Então, as preocupações estão relacionadas a desempenho, a escala, a vazão do meu sistema e outros atributos de qualidade que são encontrados durante a execução do meu sistema. E é por isso que a visão de processo está relacionada ao tempo de execução do meu sistema. Essas pessoas que farão a integração do sistema podem ser a equipe operacional da empresa, que vai implantar o sistema e vai tratar da infraestrutura, de alocação de recursos, de comunicação, de estrutura de rede, enfim. Pode ser o desenvolvedor do software, que vai estar preocupado com a interação entre os componentes e como que eu vou integrar os diferentes componentes, os diferentes módulos do meu sistema. Se eu vou fazer comunicação com sistemas externos, por exemplo, se o meu sistema conversa, por exemplo, com o sistema dos correios para poder verificar o CEP de um endereço. E essa parte de comunicação vai ser visualizada na visão de processos. Se eu utilizar a notação UML para construir a minha visão de processos, eu posso construir essa visão com um diagrama de atividades, por exemplo. Esse diagrama vai mostrar a relação entre os atores e o meu sistema, ou um sistema externo e o meu sistema, e as tarefas que são realizadas com isso. Então, o exemplo que eu dei de consulta de um CEP vai ser mostrado dentro de um diagrama de atividades, porque ela vai relacionar um sistema externo, que é o sistema dos correios, por exemplo, com o meu sistema próprio. Pode ser feita também com um diagrama de sequência, para mostrar o passo a passo, a interação de um caso de uso dentro do meu sistema. Como que um caso de uso é realizado dentro do meu sistema. Então, eu vou incluir os atores que vão executar esse caso de uso, os componentes do meu sistema e, principalmente, as interações entre eles, a troca de mensagens, a chamada de funções, os dados de retorno. Todas essas informações estarão no diagrama de sequência, que é um exemplo de visão de processos que eu posso construir. Além disso, eu posso construir um diagrama de comunicação para falar como que é feita essa troca de informações entre os diferentes aspectos do sistema e também utilizar uma máquina de estados, o ML. Se eu tenho um objeto, uma abstração muito importante e que ela possui vários estados diferentes durante o seu ciclo de vida, é importante mostrar quais são esses estados e como que eu transito entre eles. Então, o diagrama de máquina de estados vai mostrar quais são os estados e como que eu parto de um estado para outro. E isso é um processo. Isso ocorre em tempo de execução. E por isso, ela pode representar uma visão de processos dentro do meu sistema. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é um diagrama de sequência para o caso de uso de manter um livro.
Como eu disse, um dos requisitos funcionais é o bibliotecário poder manter os livros dentro do meu sistema. E para isso, eu tenho que representar o meu ator, que no caso é o bibliotecário. Esse bibliotecário, ele vai interagir com uma interface chamada tela dashboard. E para ele manter os livros, ele precisa clicar em gerenciar livros. No momento em que ele clica em gerenciar livros, a tela de dashboard vai executar uma função no meu livro controller, que é a função chamada getLivros, que ela é responsável por coletar os dados de todos os livros. No momento em que a função getLivros é executada, o controller vai executar uma consulta na minha entidade livro, na minha classe livro, fazendo uma consulta pelo ISBN do livro e pelo título do livro. E isso ele vai fazer para todos os livros que eu tiver cadastrados. Uma informação que é muito importante que eu já posso extrair dessa visão de processos é o tipo de arquitetura que eu estou utilizando. Porque, enxergando que eu tenho uma tela, um controller e uma entidade, eu escolhi, foi a decisão que eu tomei para construir esse sistema, utilizar a arquitetura MVC, Model View Controller, que é uma arquitetura de camadas com 3 camadas principais. Uma camada Model, que é responsável por conter as entidades, as abstrações importantes do meu sistema e que guardam os dados importantes do meu sistema. Uma camada chamada Controller, que vai conter as regras de negócio, ou seja, como que eu interajo com as minhas entidades, quais funções eu posso executar, quais tipos de dados eu posso solicitar e quais posso receber, e quaisquer outras regras de negócio envolvidas. E por fim, a camada de View, que é a camada de apresentação, como é que eu mostro essas informações para o meu usuário final. Então, só a partir desse começo da visão de processos eu consigo extrair essa informação, eu consigo saber qual é a arquitetura que eu estou utilizando. Se eu utilizasse uma arquitetura de microserviços, por exemplo, eu não teria uma interface dashboard, controller e livro, mas eu teria os diferentes serviços conversando entre si. Continuando, o comportamento padrão que eu escolhi para esse caso de uso é que na hora do bibliotecário clicar em gerenciar livros, o sistema vai mostrar todos os livros que eu tenho cadastrados. Então, como resultado dessa consulta, a entidade livro retorna os livros para o controller e o controller retorna os livros para uma outra tela chamada tela livros. Essa tela livros que vai mostrar a lista de livros para o bibliotecário. E aí, dentro de manter livro, eu também posso editar, excluir ou criar um livro. Então, se eu quiser editar um livro, para eu editar, eu preciso selecionar um livro que eu quero editar. Então, dentro da tela de livros, o meu bibliotecário vai clicar em um dos livros e, assim que ele clicar em tela livros, em algum dos livros, essa tela vai chamar a função getInfoLivro, passando o ISBN do livro que eu escolhi. E aí vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai no controller, que vai pedir as informações completas do meu livro a partir da entidade. E ele retorna essas informações para a tela do meu livro. E em seguida eu posso editar, clicando em editar livro. E esse ato de clicar em editar livro vai fazer com que a minha tela de livro info, que é a tela que eu gerei com as informações, crie uma nova tela, que é a tela de edição. Então, a partir dessa visão de processos, eu consigo mostrar quem interage com o meu sistema, que no caso é o bibliotecário, como que o meu sistema vai se comportar, ou seja, no começo eu vou ter uma tela de dashboard, que depois vai construir uma tela de livros, que vai construir uma tela de informações e que vai construir uma tela de edição. Eu posso mostrar os diferentes casos, as diferentes alternativas de casos de uso. Eu posso ter o caso padrão, que é esse primeiro. Eu posso ter um caso de editar livro, de excluir livro ou de criar livro. E todos esses aspectos, todas essas informações, eu mostro numa visão de processos. No próximo vídeo, eu vou falar mais sobre a quarta visão principal do modelo 4+1, que é a visão física. Até a próxima.